Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa envolver os nossos corações, para que nós possamos estar abertos às reflexões de hoje. Como já bem começou nos inspirando o texto de Emmanuel, e nós nos dispusemos hoje a falar de mais uma bem-aventurança. Basicamente, nós encontramos essa estrutura no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas como temos costumado a fazer, nós vamos chegar a essa bem-aventurança, mas através de outra passagem. Então, a bem-aventurança de hoje nós encontramos em Mateus, quando ele nos diz: bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Fiquemos atentos a isso. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, pois serão chamados filhos de Deus. Na verdade, para chegarmos nessa bem-aventurança, nós vamos passar por uma parábola bastante conhecida de Jesus, que é a parábola do semeador. E é interessante que nossas atividades na evangelização da juventude aqui na Seja voltaram no domingo passado. E esse semestre nós estamos como espinha dorsal, digamos assim, como estrada mestra, algumas parábolas de Jesus para tratarmos com os nossos jovens. E essa foi a nossa primeira parábola. E saíram vários comentários bastante interessantes. E é em cima dessa parábola que nós vamos nos concentrar para chegarmos a essa bem-aventurança. Uma parábola riquíssima, uma das parábolas de Jesus que o próprio Jesus explica logo em seguida. Essa parábola nós podemos encontrá-la no capítulo 13 de Mateus. Então, só para nós relembrarmos, ela começa assim: naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. É curioso, porque quando estávamos trabalhando com nossos jovens, é importante que nós tenhamos em mente, bem como eles, o que nós estamos fazendo aqui. Quando nós falamos, por exemplo, de evangelização, o nome é bem claro, nós estamos aqui para estudar o Evangelho. Logicamente que à luz da doutrina espírita. E outra coisa importante para nós termos em mente, a evangelização não se faz aqui na casa espírita. Aqui nós vamos nos instruir. A evangelização ocorre na vida, de domingo a domingo, 24 horas. Então, da mesma forma que os nossos jovens vêm aqui no sábado, no domingo, nós também estamos aqui, não para ter informações sobre o mundo espiritual, mas para nos evangelizarmos. Curioso que saiu um comentário que um rapaz, acredito que não tenha mais que 15 anos, ele espontaneamente falou: a maioria das pessoas que começam a estudar o Espiritismo vão logo para céu e inferno, da codificação, porque ali tem relatos, é mais legal ouvir
experiência dos outros. Inocentemente, ele falou uma grande verdade. Quantos de nós não está aqui por curiosidade? Curiosidade no sentido de saber o que é o outro lado, puro e simples. Então, essa parábola tem muito a nos dizer. Detalhes importantes quando ele começa já dizendo assim: naquele dia, Jesus sai de casa e se reúne grande multidão. Quando nós estudamos o Evangelho, nós temos que prestar atenção em algumas palavras. Multidão, discípulo e apóstolo são coisas que aparecem com grande frequência. Que essa ideia de multidão, discípulo e apóstolo, nós vamos cair na ideia dos solos que Jesus fala aqui. Então, Jesus sai de casa, fica lá numa barca à vista de todos, ou seja, a nos dizer que essa mensagem é para todos, e começa a falar por parábolas. O primeiro pedacinho da frase já nos daria muito o que falar, quando ele diz: aquele que semeia saiu a semear. Veja, quando ele nos fala aquele que semeia saiu a semear, nós temos várias coisas a pensar aqui. Por exemplo, aquele que semeia, ou seja, Jesus está a falar de alguém que já tem essa capacidade de fazer. Semear é plantar. Eu tenho que ter as sementes para isso. Então, Jesus nos fala aqui que alguém já tem essa capacidade de semear e saiu a semear. Em momento algum na passagem ele nos diz que saiu a semear porque era um mero agricultor, porque era um dono de alguma grande propriedade. Em momento algum ele nos diz que ele vai semear em terreno fácil ou difícil. Ele simplesmente saiu, ninguém o instruiu, você vai passar por tais terrenos. Ele simplesmente nos diz: o semeador saiu a semear. É importante isso porque a ideia do saiu aqui é extremamente válida. O semeador saiu do seu mundinho restrito. O semeador saiu das suas convicções pequenas, saiu de si para servir ao próximo. Vejamos aqui que quando ele fala que o semeador saiu, nós já estamos falando aqui de um espírito que já está em outro nível, já tem a capacidade da semeadura. Será que nós já somos capazes de semear alguma coisa? Então, como em várias passagens de Jesus, aqui ele nos dá a ideia de atividade, trabalho, saiu, vinde a mim, levanta-te. Ou seja, atividade, proatividade, movimento. O Evangelho é movimento, o Evangelho não é repouso. Nós temos que pensar nisso. Não são palavras para eu ficar filosofando à toa. São palavras para me dar a força para o trabalho, movimento. Em todo momento nós vamos ver Jesus sempre fazendo, caminhando. Então, aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho e os pássaros do céu vieram e a comeram. Então, nós temos basicamente aqui 4 terrenos a se passar. O primeiro terreno que ele nos fala, ao longo do caminho, à margem do caminho. Se nós já tivermos a oportunidade de ver, por exemplo, quando vão fazer asfaltos, o que é que se faz? Eles deixam a região bem plana e vão como se fosse amassando aquela terra, compactando ela, antes de colocar as camadas. Então, se nós pensarmos na estrada e olhar na beira do caminho, a margem, o solo é basicamente o quê? Compactado. O solo é duro. Ou seja, o solo é praticamente impermeável. Uma estrada tem que ter essa solidez. Então, na hora que ele fala, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, o caminho, ao longo da margem, a estrada, ou seja, um caminho ainda impermeável. É importante que nós atentemos aqui que o problema não é do semeador em si. Se o solo onde a semente caiu é duro, é impermeável, a culpa não é da semente. A culpa aqui é do solo.
O solo que não se permite o plantio. Ou seja, é como nós estivéssemos na base da escada. Aquele coração mais duro. Aqueles de nós, encarnados e desencarnados, que estamos ainda... nós não damos atenção, não é nem ouvir, que já é outro nível. Quando eu me presto a ouvir, já estou em outro nível. Eu sequer dou atenção às palavras. Aquilo passa por mim, é impermeável. É como querer misturar água com óleo. Então, essa semente, ela cai ali e, obviamente, como não tem como adentrar a terra, os pássaros vão e comem. Ou seja, quantos pássaros estão a nos vigiar, a esperar a nossa primeira queda? Porque o semeador, aqui, se nós quisermos pensar, peguemos o semeador como o próprio mestre. Ele não escolhe terreno, porque ele não nos vê hoje como nós somos. Ele nos vê como nós podemos e seremos. Então, na hora que ele deixa cair uma semente no solo que, sem dúvida, ele sabia que era impermeável, não é à toa. Não tem um ditado que fala, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Ou seja, a confiança de quem já é capaz de semear. Só que aquele coração ali ainda é muito duro. Quando nós éramos assim? É possível que nenhum de nós aqui hoje, inclusive os desencarnados, já não estejamos mais nesse nível. Porque a espiritualidade é muito sábia. Ninguém é levado a um tipo de auxílio se não já estiver na capacidade de assimilar algo. Ninguém entra aqui à toa. Ninguém chega à mensagem do Cristo à toa. Se vem um espírito aqui para ser atendido, é porque ele já tem uma certa condição de, pelo menos, ouvir. Então, nós não estamos aqui à toa. Graças a Deus, nós não somos mais esse solo da margem. E quando nós éramos? Quantos pássaros externos não comeram essa semente que nos deram? E ele prossegue, dizendo, e nos lembra agora, por exemplo, quando nós pegamos, por exemplo, uma estrada batida, aqueles chãos batidos, muito duro. Depois de um tempo, quando a chuva começa a cair, quando começam a passar coisas por cima, esse solo não vai se umidificando, esse solo não começa a ficar mais macio. Ou seja, solos duros precisam, infelizmente, de quê? De pancadas, digamos assim, fortes para isso. Flagelos fortes. É um preço caro que corações duros pagam. Porque quanto mais impermeável for, mais forte tem que ser a pancada para quebrar essa impermeabilidade. Ou seja, normalmente esse tipo de solo, ele começa a ser adubado através do sofrimento. Através do sofrimento. Então ele prossegue para o segundo solo, quando diz assim: outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas levantando-se, o sol as queimou, e como não tinha raízes, secaram. Veja, uma estrada batida não é a mesma coisa de um solo pedregoso. Um solo pedregoso, a terra já está maleável, apesar de haver terra misturada com pedras, mas ela já está mais palpável. Então, se nós plantamos algo em terra pouco profunda, logo vai nascer. Entretanto, qual o problema disso? Árvore que não tem raiz, qualquer vento derruba. E é isso que ele nos fala aqui. Ele diz:
Essa que caiu ao longo do solo pedregoso, as sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinha raízes, secaram. Podemos ver aqui esse sol, não literalmente o nosso sol, mas as tribulações da vida. Porque é aquela coisa, quando nós já estamos dispostos a ouvir, a querer ouvir, normalmente nós nos emocionamos, ouvimos as parábolas de Jesus, as mensagens de Jesus, as vidas de grandes missionários, e nós ouvimos assim, ficamos encantados. Mas que vida mais bonita, mas que fim mais glorioso. Nós nos empolgamos, só que nós nos esquecemos que esse fim tem um caminho antes. Às vezes, quando nós nos empolgamos sem prestar atenção, nós não ficamos atentos que quando Jesus fala, bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra, existe um caminho aí para possuir essa terra. Então, perguntemo-nos, será que a minha terra é pedregosa? Já dá para plantar, mas será que eu já sou resistente ao primeiro abalo externo? Isso é muito importante, porque nós temos que vir para cá, como dizíamos para os nossos jovens, com vontade de sermos as ferramentas para os nossos próprios problemas. Isso aqui não é simplesmente, nós não estamos aqui para ouvir soluções para os outros. Nós estamos aqui para criar soluções para nós mesmos. Não serei eu, não será ela, não seremos nenhum de nós aqui que vai chegar e vai mudar a vida de ninguém. Nós estamos aqui para compartilhar o que nós já concebemos, para que a partir daí nós possamos tirar dali, adaptar daquilo uma solução para o meu problema. Ou seja, vejamos, nós estávamos na margem, lá em cima, impermeável. O solo já é pedregoso, já começou a aprofundar um pouco. Já começou a crescer. Às vezes, voltando para a nossa realidade como espírita, você às vezes quer se aprofundar, quer frequentar, eu quero participar de atividades na casa, eu quero ver mais palestras, só que essas suas raízes, principalmente o ego, alguém fala, mas você está indo ver isso, está indo ver aquilo, mas isso não existe, isso não existe. Quando essa raiz não está muito forte, nós ficamos pulando de galho em galho. Nós estamos aqui a dizer que religião A ou religião B é melhor ou pior. Isso pouco importa. Religião é um rótulo. A pergunta é, aonde quer que eu esteja, a minha raiz é profunda ou é rasa? Esse é o detalhe. Nós não estamos aqui para fazer um movimento de muitas pessoas, mas sim, dentro da medida do possível, pessoas que se movimentam melhores. Esse é o propósito. Então, será que eu ainda estou muito frágil a essas adversidades externas? Estamos um pouco mais profundo, já paramos para escutar. Mas como eu estou? Se nós formos ao livro dos Espíritos, na questão 740, ele nos diz assim, não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? Aí os Espíritos respondem, os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, se o não dominam o egoísmo.
Então, vejamos, os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, paciência e resignação. Palavras fundamentais aqui para nós adquirirmos a tal mansuetude. Ante a vontade de Deus. Se nós estivermos com esse solo ainda, com essa raiz ainda muito rasa, nós não vamos ver nas flagelações vontade de Deus. Muito pelo contrário, nós vamos ver a raiva do Criador para conosco. É preciso aprofundar isso. Não há flagelo que não traga renovação. Basta ver com olhos de ver. Ver como Jesus termina a parábola. Ouçam os que querem ouvir. É como quando nós falamos em desilusão. A palavra bonita, triste, porém bonita, desilusão. A pessoa fala, estou desiludido, graças a Deus. Porque você estava iludido. Desiludir é um progresso. Então, às vezes, quando alguém que me é muito caro, que eu amo muito, vem para mim e é contra as minhas novas ideias, isso é bom. Isso é muito bom, porque ali nós vamos provar a nossa fé. Nós não precisamos concordar com tudo para conviver, mas até para discordar nós precisamos conviver. Eu não preciso concordar com tudo que a minha família concorda para conviver, mas até para discordar é preciso conhecer. E Kardec sabiamente já nos disse isso. É preciso conhecer tudo que algo tem a oferecer para poder emitir algum tipo de opinião sensata, racional. Então, fiquemos atentos a isso. Se voltarmos à parábola, vamos a um terceiro degrau agora, quando ele fala assim: outra parte caiu entre os espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Veja, quando ele fala que outra parte caiu entre os espinheiros, essa terra já é capaz de produzir. Espinheiro é uma planta, ou seja, se caiu num local onde existe espinheiro, é porque aquela terra já é capaz de produzir. Então fiquemos atentos. As sementes aqui não somos nós somos os solos. As sementes aqui são as dádivas do Criador, a benevolência do Pai, o amor do Cristo, que Ele é como a nos dizer, o amparo não falta para ninguém. A semente cairá em todos os solos, mesmo que hoje esse solo ainda seja impenetrável. Então, quando ele fala que caiu entre os espinheiros, talvez seja a situação da maioria de nós, hoje principalmente. Porque os abafaram. E é interessante que nessa parte, quando Jesus explica aos apóstolos depois, ele explica esse terreno da seguinte maneira: aquele que recebe a semente entre os espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tomam como infrutífera. Entendamos desse século com essa nossa geração. Porque nós estamos a caminho, em meio à terceira revelação. Então, como é difícil hoje você seguir certas ideologias. Porque o mundo afora bombardeia a gente com isso. As redes sociais conectam as pessoas externamente e desconectam elas internamente. Hoje todo mundo está conectado com o externo, mas está extremamente desconectado de si mesmo. E ninguém que não tenha interioridade vai deixar de ser esmagado pelo exterior. Quem não conhece dentro de si, fatalmente virará escravo do externo.
fatalmente virará escravo do externo. Mas isso é importante porque aqui nós já estamos em outro nível de consciência. Quando ele fala que cai num solo que já tem plantas, a questão do espinheiro aí já é escolha. Porque se o solo somos nós, eu escolhi plantar espinhos. Ou melhor, eu escolhi deixar os espinhos crescerem. Porque quando vem essa sementezinha do evangelho cair, vai ser abafada. Então a questão aqui já é de quê? De escolhas. E se nós pararmos para pensar, essa parábola meio que conta a evolução da nossa humanidade. De certa forma, se nós pensarmos o solo duro, impermeável, antes de Moisés, o solo com raízes baixas, nós já pegamos ali a questão da primeira revelação. Aqui o solo que já tem condição de gerar espinheiros, quando Cristo revela a sua mensagem. Mas a parte mais, essa transição para o solo fértil, ele, felizmente, não digamos infelizmente, mas ele felizmente vai partir preferencialmente do nosso trabalho. Porque agora somos nós que temos que tirar esses espinheiros. Nós que temos que escolher quais plantas devem existir no meu jardim. Quem cultiva algum tipo de planta vai saber que aquela sementezinha que nós colocamos ali, por mais que nós queiramos ver aquela planta, aquela árvore, aquelas flores, logo é preciso o quê? Tempo. Cada semente, cada planta, cada árvore necessita de um solo específico, de um clima específico. Então eu tenho que preparar essa terra, eu tenho que colocar aquela semente, eu tenho que cuidar pacientemente daquilo. Porque hoje nós achamos que tudo está à mão. Aí eu estou com fome agora, eu pego um telefone, peço uma comida num aplicativo. Como se assim, hoje é tudo mais fácil, está tudo à mão. Como se o simples toque dos dedos fizesse brotar um trigo. Pode ser que aquele prato venha rápido. Só que aqueles ingredientes levaram tempo para chegar lá. Coisa simples. Se nós pegarmos um pão, vai à padaria 6 da manhã, é simples, eu vou ali na esquina, tem uma padaria, compro meu pão e venho. E quando foi que plantaram aquele trigo? Quanto tempo passaram cuidando daquele trigo? Quantas mãos colheram aquele trigo, processaram aquele trigo? Quantos caminhões levaram aquele trigo para virar farinha? Quantos braços fizeram aquilo virar pacotes? Quantos carros levaram aos supermercados? Quantos padeiros acordaram de madrugada para chegar e pegar aquilo e fazer virar o pão que nós comemos? Ou seja, talvez uma compra de 3 minutos tenha durado anos aí. Então não é simplesmente pegar um aplicativo e dizer assim, eu tenho tudo à mão. Veja como nós temos a questão desses espinheiros, a ilusão da instantaneidade. Nós temos essa ilusão. E a tecnologia que nós temos hoje potencializa isso. Não, nossa vida não é instantânea. Nada do que nós fazemos é instantâneo. E por isso mesmo nós temos que ter muito cuidado no que falamos, no que fazemos. Porque, via de regra, os grandes acontecimentos demoram para ter efeitos visuais. Ou seja, não é o fato em si que eu devo me preocupar, é em quais consequências isso pode gerar. Esse é o problema. Então aqui, nesse terreno dos espinheiros, aqui nós já temos o quê? Nós já temos a vontade, a escolha mais ativa. Eu já escuto, eu já consigo plantar, mas eu estou fazendo escolhas erradas.
eu estou escolhendo plantas erradas. Nós temos que tirar esses espinheiros. E finalmente ele encerra dizendo: outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60, outras 30. Ouça quem tem ouvido de ouvir. Percebe que até o que ele chama de terra boa não significa 100%. Terra boa não é só aquela que já tem nutrientes para plantar. Não é só aquela que já sabe o que plantar. O fato de nós já sabermos escolher o que plantar de bom, não quer dizer que eu tenha capacidade ainda de plantar muito. Tanto é que ele nos diz, quando chega na terra boa, algumas geram 100, outras geram 60, outras geram 30. Ou seja, até nesse nível há gradação aí. Se nós já estamos na terra boa, qual a infinidade de possibilidades que nós temos? Se nós pensarmos num Divaldo Franco, 60, 30. Se nós pensarmos num Paulo, numa Madre Teresa, 100. São terras boas, mas cada qual com a sua porcentagem. E isso não importa se eu sou 30, se eu sou 20, se eu sou 60. O importante é subir. Acreditamos que a maioria de nós que cá estamos, se nós já estamos dispostos a ouvir, pelo menos nós saímos da margem. Mas talvez a mensagem mais forte aqui seja o consolo que Jesus nos dá quando diz assim: o semeador saiu. Viu que o terreno não era fértil, mas deixou a semente. Viu que a terra era pedregosa, mas deixou a semente. Viu que tinha espinhos, mas deixou a semente. Viu que a terra é boa, mas deixou as sementes. Por quê? Porque a maioria de nós, quando adquirimos alguma dessas sementes, talvez nós fôssemos para pessoas que nós achamos lúcidas. Mas é que está. Aquelas que estão menos lúcidas, essas é que precisam das nossas sementes. Logicamente que cada um joga a semente de acordo com o terreno que você está trabalhando. Eu falo, a forma como eu falo tem que ser condizente com o que a pessoa que me ouve tem a capacidade de escutar. E não estamos aqui falando de palavras bonitas, de termos difíceis. Estamos falando de conteúdo. Conteúdo. Essa parábola é tão importante que Jesus a explicou. Os próprios apóstolos que conviviam com o mestre não entenderam. Não as entenderam. Então, em que terreno nós estamos? Em que terreno nós estamos? Porque semeadores existem vários. Estão semeando aí há séculos. O maior de todos, o nosso maior mestre, foi o semeador dos semeadores. É o semeador dos semeadores, Jesus. Plantou a sua semente para coletores de impostos, plantou para ladrões, plantou para adúlteras. Plantou para todos aqueles que lhe foi possível alcançar. E continua plantando. O nosso fim é virar um semeador. Mas para eu semear, eu tenho que colher. Eu tenho que querer ajuntar sementes. Então, em que terreno nós estamos? Nessa transição que nós vivemos, nós estamos aí com esses espinhos cada vez mais encravados na carne. Esses espinhos que o mundo afora nos joga. Quando o Espírito amigo nos deixa uma mensagem,
exatamente nesse capítulo, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, ela diz, a vida é difícil, bem eu sei, é feita de 1000 nadas, que furam como espinho e acabam ferindo. Veja, que síntese fantástica. A vida é feita de 1000 nadas. A nossa vida, como nós já temos hoje, são 1000 nadas. Que mesmo assim, mesmo sendo nada, nos ferem profundamente. Então, quando Jesus nos fala, bem-aventurados que são mansos, porque possuirão a terra, obviamente que ele não está falando dessa terra, até porque o que Jesus mais pregou foi desapego à matéria. Mas quem possui a terra não é possuído por ela. É passar por aqui sem que o aqui passe por cima de mim. Porque para eu possuir a terra, ou seja, para eu passar pelas adversidades sem que elas passem por mim, é preciso muita paciência, muita doçura para saber ver no que me agride um doente. Para saber ver naquele do que nós chamamos de criminoso, aquela terra à margem ainda. É preciso muita mansuetude para ouvir insultos e se calar, porque sabe que aquela pessoa não é aquilo. Ela está daquele jeito. Então essa terra, possuirão a terra de nós mesmos. Esse é o nosso objetivo. Nós estamos aqui para possuir a terra de nós mesmos. No momento que nós possuímos a terra de nós mesmos, nós vamos passar por qualquer lugar e lugar nenhum passará por cima de nós. Esse é o objetivo. Nós nos lembramos de uma situação de Chico, bem interessante, coisa muito simples. Ele costumava visitar uma família que, ao ver da cidade, eram pessoas perigosas. Na nossa falsa sociedade, nós chamamos de pessoas de baixo escalão. Então ele frequentava com certa veemência essas pessoas, e os seus amigos diziam, Chico, não frequenta essa casa, essas pessoas são mal faladas, ora, essas pessoas são perigosas, não vai ser bom. Aí ele, com esses espinhos em volta dele, querendo minar o terreno, ele vai pedir conselho a Emmanuel e pergunta, o senhor acha que realmente eu devo deixar de visitá-los? A Emmanuel dá uma resposta fantástica, curto e grosso como sempre. Ele fala, você pode entrar lá a hora que você quiser. O que eu quero saber é se você é capaz de sair. Veja, eu posso entrar lá a hora que eu quiser, mas eu sou capaz de sair? Quem é capaz de sair de qualquer situação? Terra fértil. Quem é capaz de sair de qualquer situação? Aquele que já se tornou capaz de semear. Nós somos capazes de sair? Parece singelo, mas isso aqui nos dá uma boa dica de sobrevivência, digamos assim. Se nós temos consciência que ainda somos solos pedregosos, não nos exponhamos a coisas que nós sabemos que vamos cair. Se eu sei que em determinada situação eu tenho uma grande probabilidade de eu cair, por que eu vou me expor àquilo? Se eu já tenho essa consciência de saber, veja, uma coisa é eu não saber que aquilo me afeta diretamente, não ter essa consciência plena. Mas se eu já tenho a consciência que essa situação tende a me fazer cair, por que eu voluntariamente vou me expor? Então, a partir do momento que nós já somos capazes de plantar alguma coisa, ainda que com raízes curtas, nós já temos uma responsabilidade de consciência grande aqui. E o Espiritismo vem aqui para nos, digamos assim, nos jogar de vez na terra fértil. Se nós voltarmos lá ao Livro dos Espíritos,
Na questão 799, Allan Kardec pergunta: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Aí os Espíritos respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Veja, quando nós estamos no estágio de margem do caminho, nós não temos essa consciência. Nós começamos a vislumbrar algo à frente quando nós começamos a conseguir plantar alguma coisa. Então veja, deixando a vida do futuro de estar velada pela dúvida, o homem perceberá que melhor que, por meio do presente, lhe é dado a preparar o seu futuro. Ele não está dizendo que é para desprezar o passado. É dar valor àquilo que é útil. O passado me é útil para que eu não faça no presente o que eu fiz de errado antes. Nós não podemos ficar com um pé lá atrás, um pé na frente e nem um pé no agora. Porque eu não posso me lamentar pelo que eu não fiz, olhando para o que eu ainda não fiz e ficar sem fazer nada. Porque o que eu não fiz antes, não importa mais. Não há como desfazer. Eu posso refazer um caminho, eu posso construir um caminho novo. Mas eu preciso estar com um pé no chão. Os pés nesse chão aqui. E os olhos lá na frente. Porque ninguém pula etapas, a natureza não pula etapas. E eles falam: abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que há de unir como irmãos. Abolindo prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que há de os unir como irmãos. Veja, resposta curta, profunda. Isso deve o quê? Nos unir como irmãos. Nós temos que pegar essa mensagem e nos fazermos semeadores. Não de trazer pessoas para um movimento, mas ajudar as pessoas a voltarem à vida real. A vida real. E a melhor maneira de nós semearmos é sendo as árvores vivas, em qualquer lugar. Como nós falávamos no começo, a evangelização não é feita aqui. Aqui nós nos instruímos. É lá fora que nós fazemos a evangelização. Nós não podemos vir para cá ou qualquer outro lugar com a ideia de ouvir curiosidades. Eu quero ouvir curiosidades do mundo espiritual. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para utilizar essas ferramentas que possivelmente espírita nenhum tem a noção ainda, nenhum de nós, do quão profundo isso aqui é, do quantos frutos isso aqui ainda vai dar. São séculos e séculos pela frente. Nós não conhecemos a profundidade desse terreno que nós chamamos de espiritismo. Nenhum de nós conhece a profundidade desse terreno. Ouvi uma coisa muito interessante que faz muito sentido. Se nós tivermos um fruto na mão, nós podemos até contar as sementes que ele tem, mas nós nunca vamos saber quantos frutos uma semente pode gerar. Pegue uma mão, abra, você pode até contar sementes. Com muita paciência você consegue. Agora, se eu fizer uma muda daquilo, quantos frutos aquilo não pode dar? Fora o fruto daquela muda, mas as mudas das mudas. Quantos frutos nós não estamos colhendo aí de milênios atrás? Em se tratando da mensagem espírita, nós estamos ainda na superfície ainda. Se nós pensarmos só na obra de Chico, já é uma imensidão de coisa. A própria codificação ainda
é uma grande imensidão. Se nós passarmos 70 anos lendo o Livro dos Espíritos, nós vamos passar 70 anos tendo interpretações novas das mesmas questões. Porque é necessário essa vivência, essas experiências. São as experiências que nos fazem ter visões melhores. Então, a mensagem aqui é bem clara. Abolindo os prejuízos de seita, é quando ele nos fala: bem-aventurados os pacificadores, pois que serão chamados filhos de Deus, ou seja, filhos da luz. Será que nós já estamos dispostos a ser filhos da luz? Não entendamos filhos de Deus literalmente, porque todos somos filhos de Deus, obviamente. Mas filhos de Deus aqui na concepção do contexto, filhos da luz. Ou seja, será que nós já somos sementes de luz? Pacificadores. Para eu pacificar, para eu ser instrumento de pacificação, eu tenho que ter a minha terra interior pacificada no mínimo possível. Eu assisti a um documentário agora há pouco falando sobre as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que inclusive ontem e amanhã são aniversários disso, não é? 6 e 9 de agosto. 8 e 9, não é isso? Enfim. Contava-se, tinha um depoimento de um senhor que na época, ele era uma criança, se não me falha a memória, de 6, 7 anos, que ele estava na escola quando caiu. O relato dele, ele estava esperando o pessoal chegar, ele fala que só viu o clarão das bombas. E só veio despertar já não num hospital, porque não sobrou nada, mas num local que eles acolheram o pessoal. Os relatos que ele fala são bem pesados, mas o que ele fala no final é que é interessante. Um senhor já bem idoso, ele diz assim: a nossa maior vingança com eles será o perdão. A nossa maior vingança para com os que jogaram as bombas será o perdão. E de certa forma ele tem uma razão, não vingança, porque nós não estamos aqui para isso. Mas quer coisa mais constrangedora do que alguém que ama incondicionalmente? Constrangedora para quem ainda não tem a mesma visão? Quando você vê aquela pessoa sempre branda, mansa, pacífica, em meio a qualquer pedregulho, chega uma hora que você vai parar e vai dizer: tem alguma coisa aqui. Que coisa é essa? A semente ali brotou. É assim que nós devemos ser semeadores, sendo os frutos. Ou seja, que possamos possuir essa terra, a nossa terra de nós mesmos. Quando nós possuímos isso, nós vamos andar por qualquer lamaçal e não nos sujaremos. E melhor, passaremos pela lama e deixaremos água limpa para trás. Porque quem segue o Cristo deixa pegadas de flores, onde quer que passe. Vamos encerrar nossa reflexão com a mensagem de Emmanuel, que ele comenta um trecho da carta de Paulo aos Romanos, intitulada Glória ao Bem. Ele comenta o seguinte trecho: glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Aí Emmanuel comenta: a malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem, quando não parta da confissão religiosa a que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. O egoísmo fala crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Esse é dos característicos mais inferiores da personalidade. O bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens, e é através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes costumazes de ações estéreis e sanguinolentas. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam
os homens em atitude de ofensiva, ameaça e destruição, uns para com os outros. O Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que o bem esteja. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, seu nome e a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhe possamos fazer. Mas se são bons e sinceros, no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Muita paz a todos.